Doutora Raíssa Soares agora com a gente ao vivo para comentar a respeito do Jair Bolsonaro, que está internado em estado grave, após sentir fortes dores na região que recebeu a facada de 18. Doutora Raíssa, boa tarde. Como vai, Lohan? Tudo bem? Boa tarde Tudo bem, a todos doutora? vocês. Boa tarde, bravistas. Há um tempo que a gente não se fala, né? Exatamente, doutora. Eu agradeço a senhora, viu, parar um pouquinho aí. A senhora que está trabalhando agora, atendendo agora, não é isso? Né? Me perdoe por incomodar a senhora. Não, mas a causa é justa. Doutora, o Jair Bolsonaro hoje sentiu dores e está internado em estado grave. Né? Eu quero que a senhora fale sobre isso, sobre o estado de saúde. A senhora tem alguma informação? O que é que levou ele a sentir essas fortes dores no dia de hoje? A senhora tem alguma informação sobre esse caso? Lohan, eu não tenho informação a não ser do que a mídia nos colocou. Mas para a gente fazer os nossos ouvintes entenderem, infelizmente o presidente Bolsonaro ele tem sequelas daquela facada. Ele foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos e o abdômen ele vai ganhando algumas colinhas entre os vários órgãos que são chamados bridas cirúrgicas. E o intestino inflamado, o intestino que tem distensão, às vezes pelo que alimenta, às vezes pelo que tem ali na flora intestinal, há uma possibilidade de fermentação, e quando essas alças que não têm o funcionamento do que seria o esperado de uma produção de gases correr no intestino, elas acabam sempre encontrando barreiras, e isso pode se tornar um evento grave. O presidente Bolsonaro realmente precisa de cuidados, eu falo sempre, por conta das sequelas da facada. Ele acaba sendo vítima disso. Realmente, assim, é difícil encontrar quadros como o dele em quem não teve o abdômen várias vezes operado. E é o que eu sempre digo, assim, para a gente ter o presidente Bolsonaro aí muito tempo, e eu falo o seguinte, eu vou estar aqui sempre à disposição. Ele ainda, uma coisa que eu queria aproveitar e falar aqui no seu programa, Lohan, que é importante para os bradistas, é que todos nós hoje estamos submetidos, inclusive eu tô para meu próximo vídeo nas minhas redes, oficialmente, vai ser sobre o efeito shedding. Você já ouviu falar do efeito shedding? Não conheço, doutora, não sei o que é. Todos nós estamos sobre o efeito shedding. É um nome dado já pelos grupos americanos, europeus, da transferência da proteína spike, que é o que os imunizantes mandam o corpo produzir, espalhando pelas pessoas. As pessoas imunizadas estão eliminando essa proteína pela saliva, pela respiração, pelo contato de proximidade. Na audiência pública da Assembleia Legislativa do Paraná, Dr. Pierre Corre, que é do Colorado, inclusive, fez uma fala importante. Eu vou compartilhar com vocês depois, para vocês compartilharem com os bradistas, porque é algo que nós não conseguimos isolar a proteína spike, que é o que o corpo está produzindo, por conta dos imunizantes. Mas eles lá fora conseguem em caráter de pesquisa. E já foi isolado essa proteína nos fluidos corporais. O que acontece é que o presidente Bolsonaro é cercado de pessoas imunizadas. Ele está sempre dentro de avião, sempre entre pessoas, e ele acaba engolindo muita spike. Então, uma das minhas hipóteses para o caso dele é que ele tenha uma alteração da sua flora intestinal secundário a esse problema relacionado ao shedding, de engolir e respirar muita proteína spike do seu entorno. E aí, se ele vou estar sempre à disposição, se ele quiser fazer o meu protocolo, vai poder ajudá-lo, inclusive, que é o protocolo que eu tenho tratado. Se ele não quiser fazer o meu protocolo estendido, ele pode fazer o dos Ebalos, que é um protocolo mais curto, que também é tiro e queda, ele resolve o problema, porque isso vai resolver o que a gente chama que é um quadro de inflamação da alça intestinal. Inflama o intestino fica distendido, ele passa a ter dor, e para a gente, inclusive, evitar mais ocorrências que podem acabar caindo numa cirurgia. Mas uma das coisas que ele precisa estar cuidando realmente é do padrão alimentar, cortar glúten, cortar açúcar, parar de comer muitos alimentos que são fermentativos, porque isso, sem dúvida nenhuma, faz do intestino dele ficar mais fermentado, com mais ocorrências de chamada semi-obstrução intestinal, que é o que justifica a internação, porque a gente espera que quando eu dou meu remédio, eu dou soro, eu dou antibiótico, eu dou analgésicos, eu consigo acalmar aquele intestino irritado, e aquela dificuldade do intestino se resolve por si só. O próprio corpo do paciente acaba evoluindo com uma melhora. E se não resolve, aquilo realmente tem que ir para procedimento cirúrgico. Por isso que ele está em observação, ele está internado, porque são casos que, se não corretamente tratados, eles acabam tendo problema. Agora, Lohan, uma coisa que é importante a gente saber, que eu vi nas matérias, é que quando ele passou mal, ele estava fora do Rio Grande do Norte. Eu queria parabenizar a governadora, que mesmo sendo de um viés político de oposição,
colocou em nota que mandou um helicóptero e levou ele para o Rio Grande do Norte. Isso é o que a gente vê lá em Natal. Isso me deu leveza de escutar essa matéria, porque quando a gente está falando de vidas, quando a gente está falando de salvar vidas, de cuidar de vidas, não pode ter a ideologia política no meio do caminho. E a governadora, que é de oposição, foi lá e, palmas para essa governadora, porque colocou à disposição um helicóptero, tirou ele de uma cidade pequena, colocou ele em Natal, ele está agora recebendo os cuidados necessários numa equipe médica que com certeza está fazendo o melhor por ele. Doutora, o médico dele, que está cuidando dele nesse exato momento, disse que a qualquer momento o Bolsonaro pode ser transferido para São Paulo. A senhora acredita que ele pode passar por uma cirurgia, uma nova cirurgia? Depende da evolução, Lohan. A gente não tem como prever. Por isso que o paciente fica em observação. Ele é reavaliado de tempo em tempo, contando que com as medidas clínicas, medicação, soro, repouso, esse intestino dele ele é colocado em regime de jejum, evita estimular o intestino com mais alimentos, para que toda aquela formação de gases que faz o abdômen distender e aquilo dá uma cólica importante, que ele consiga resolver sozinho. É claro que todos os exames de imagem, que já anunciaram que ele está fazendo exames de contraste, para entender quão grave é essa semi-obstrução intestinal e se isso não vai evoluir com uma obstrução intestinal. Porque se obstrui todo o trajeto, imagina, eu tenho 7 metros de intestino. Então, aonde o intestino ele tem um nó, ele sofre um nó, ou aquela região não passa mais conteúdo, dali antes da obstrução, ele vai ter uma distensão cada vez maior. Então, é por isso que é mantido em hospital. E se eles acharem que a evolução dele não estiver sendo favorável, ele precisa sim ir para um grande centro para ser corretamente cuidado. Doutora, a senhora está com um tempinho ainda? A gente pode perguntar outras coisas também? Ou a senhora está... Eu tenho mais 5 minutos, desculpa, por causa do meu próximo horário. Eu estou aqui também com o Felipe, a senhora já conhece ele pessoalmente. Felipe, tudo bem, doutora? Boa noite. A doutora? Eu tenho sim. Doutora, a senhora acredita que pode haver alguma influência que gere essa nova hospitalização de Bolsonaro, a forte emoção dele ter tido ontem por conta do indiciamento, ou que seria somente um reflexo dessa questão de alimentação, cansaço, alguma outra coisa do tipo? Deixa eu fazer uma coisa. A gente é difícil a gente controlar a emoção, né? Assim, a gente sabe que o presidente Bolsonaro é um homem forte. Ele tem o seu... Ele extravasa emoções, que a gente vê ele com facilidade em momentos. Ele deixa as emoções fluírem, mas para aguentar quem aguentou nesse tempo todo, no tempo de mandato dele, de estar sempre sendo apontado, o que ele viveu 4 anos, a própria facada... Ele é uma pessoa que ele enfrenta um estresse. Imagine você que é perseguido, depois que você se coloca presidente da República, você é perseguido o resto da sua vida e você acorda todos os dias achando que a Polícia Federal vai bater na sua porta, que vai te mandar um dado de prisão. Então, assim, isso não é vida, né? Assim, o presidente Bolsonaro, ele hoje é vítima do próprio sistema, né? Nós sabemos dessa história, quem acompanha, vê. Então, assim, é impossível dizer se emocionalmente ele foi afetado, mas é possível dizer que nossas emoções, a gente sabe que o estresse, qualquer um que é submetido a estresse, ele vai ter sua imunidade um pouco reduzida, ele vai ter mais risco de adoecimento. O nosso corpo é uma máquina perfeita, criada por Deus, mas que sofre as influências do meio. Então, não tem como dizer que não, como a gente sabe que nesse momento, independente disso ter sido algo que favoreceu um abdômen que já não estava bem, que já estava inflamado, bem combrida, e tem o risco do shedding, de estar recebendo aí spike de todo mundo no seu entorno. Ainda bem que ele não é imunizado, porque se fosse, teria outro problema. Então, o que eu acho que ele, nesse momento, assim, definir e orar pela vida dele para que ele consiga se recuperar e não ter que passar por uma nova cirurgia, porque com 70 anos sempre vai ficando muito tenso e complexo alguém submetido a uma cirurgia, que uma cirurgia é sempre uma cirurgia. Então, que Deus o ajude a recuperar esse quadro, para que ele possa sair sem precisar de cirurgia. E ele saindo, que ele consiga seguir alguns planos alimentares, porque ele é cercado de pessoas que querem o bem dele. E eu mesmo já sentei com ele uma vez e falei: presidente, para de comer esse pastel frito, presidente, para de comer esse Coca-Cola. Ele olhou assim: não para de comer meu pastel e não para de comer minha Coca-Cola. Eu já falei: presidente, para de comer, que isso é muito glúten. Não, eu não quero seguir essas orientações. Já me disseram, meu médico me fala isso. Mas quem sabe ele se incomode agora com esse evento de nova internação por suspeita
de semi-obstrução intestinal e consiga mudar os hábitos. Porque se ele mudar, se ele fizer uma alimentação mais saudável, menos inflamatória, tratar essa possível spike que ele pode ter, vou estar sempre à disposição e ele tem médicos no entorno dele para ajudar, ele com certeza vai viver mais uns 50 anos aí para aguentar essa política brasileira. Com certeza. Obrigado, doutora. Doutora,